E falando agora sobre os tecidos, não é mesmo? Nenhum tecido nervoso ele não funciona só, não é o tecido, não são os neurônios que são somente responsáveis pelo meu caminhar, pelo meu andar, entenderam? Não são só eles. Várias células semelhantemente trabalham em conjunto, formando os tecidos. Então tem os tecidos que eles exercem papéis específicos no organismo. O corpo humano ele é formado por 4 tipos básicos de tecido. Então, nosso corpo ele é formado por 4 tipos básicos de tecido. Vem o tecido nervoso, ele está associado a diferentes papéis no organismo, como a coordenação das atividades realizadas pelo corpo humano. Então, o tecido nervoso, ele é responsável por todas as atividades que o nosso corpo realiza. Vem o tecido muscular. Ele está relacionado à movimentação do corpo humano e à manutenção da postura. Então, gente, o tecido nervoso, ele é associado à coordenação do nosso corpo. E o tecido muscular, ele está relacionado à movimentação do corpo. Então, quando acontece alguma coisa que eu não posso movimentar os braços, o problema foi onde? Lá no tecido muscular. Por isso que o meu corpo, ele não está, o braço não está movimentando no momento. Então, o cérebro envia informações para o tecido muscular. Lembrando que todos esses tecidos, para eles funcionarem, eles precisam também dos neurônios. E nós temos um tecido nervoso presente no cérebro. Imagem obtida por microscópio, olha aí. Colorizada artificialmente. Significa que não é normal, essa imagem aí não é verdadeira, ela foi pintada artificialmente. A cor dela não é verdadeira, mas a imagem é. Só a cor que não é verdadeira. Temos o tecido muscular presente no coração. Então, o nosso coração, gente, ele tem músculos. É um órgão que é um tecido muscular, ele está no coração. Tem a imagem obtida por microscópio. E temos o tecido conjuntivo aí, gente. Ele é o tecido mais abundante do corpo humano. Ele exerce papéis como a sustentação do corpo, proteção dos órgãos e reserva de energia. Ele é responsável por tudo isso, amor, esse é o tecido conjuntivo. Por que diz que ele é o mais abundante? Porque enquanto os outros eles são responsáveis por somente uma função aqui, o tecido conjuntivo ele é responsável por, ele sustenta o nosso corpo. Se o nosso tecido conjuntivo apresentar algum problema, com certeza o nosso corpo ele não vai ser sustentado, porque ele sustenta o nosso corpo, ele protege os órgãos internos e reserva energia. A gente sabe que essa energia vem de onde? Dos alimentos. Então, ele que reserva a energia lá dos alimentos para que a gente se mantenha saudável. Se o tecido conjuntivo apresentar problema, nós vamos ter problemas de saúde, gente. Por quê? Não vai ter reserva de energia que vem dos alimentos. Nós vamos comer, nós vamos nos alimentar, mas é como se aquele alimento não servisse para nada, porque não vai ter reserva de energia. E a energia vem dos alimentos. E temos o tecido epitelial. Ele reveste externamente o corpo humano, auxiliando na proteção. Além disso, esse tecido reveste cavidades como a boca, nossa boca, e está associado à liberação de algumas substâncias no organismo. Gente, o tecido epitelial, esse tecido aqui da nossa pele, nós chamamos tecido epitelial, ele reveste a nossa pele. Temos o tecido conjuntivo, a imagem aí, gente, presente nos ossos. Temos o tecido epitelial presente na parte interna do nariz, ou seja, na parte de dentro do nariz aí, a pele do nosso nariz. E lá na página, gente, e temos aqui os órgãos, vamos ver os órgãos, gente. Nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre os tecidos e agora os órgãos. Você sabe o nome de algum órgão do corpo humano? Claro, não é que vocês sabem. O coração é um dos inúmeros órgãos do corpo humano. Ele é formado principalmente por tecido muscular, mas também possui tecido conjuntivo. A gente viu que o tecido muscular ele é importante, não é mesmo? Tem o conjuntivo que ele é importante, tem várias funções. E o coração ele é formado
por esses tecidos. Ele tanto possui o tecido muscular, observe o músculo aí, o tecido dele, como também o tecido conjuntivo. Os órgãos desempenham papéis específicos no corpo humano, ou seja, cada órgão ele é responsável por uma função no corpo humano. O coração, o que ele faz, gente? O coração ele bombeia o sangue para que ele seja distribuído para todo o corpo. Então, observem aí que o coração até parece uma mão, gente. É como se o coração fizesse desse jeito. Cada batimento dele, o que ele está fazendo? Bombeando sangue para o nosso corpo. Já disse, o sangue é quem libera, quem leva os nutrientes da alimentação para o corpo, gente. Sem o sangue, nós não vamos ter nutrientes. Ou seja, a gente vai ficar fraco, vai adoecer. Quando a gente fica fraco, a gente adoece. Então, o coração ele é responsável para bombear o sangue. Cada batida, vamos imaginar que aqui seja o nosso coração batendo. Então, cada batida dele, ele está liberando sangue para o nosso corpo. Quem é responsável para enviar informações para o coração, gente? Lá o tecido nervoso, lá os neurônios são responsáveis para enviar informações para o coração. Mas se o tecido conjuntivo apresentar problemas, o coração vai ter problemas, mesmo que os neurônios estejam enviando informações, o cérebro esteja enviando informações para o coração, se o tecido conjuntivo apresentar problemas, nosso coração vai adoecer, a gente vai adoecer. Por isso, não esqueça nunca, nosso corpo funciona, cada parte do nosso corpo precisa da outra, para que assim nós estejamos saudáveis. Uma depende da outra. Então, observem aí o coração. Tem o tecido muscular, tem o tecido conjuntivo. É a representação do coração humano. No corpo humano, gente, ele há diversos órgãos, como que, além do coração, tem os rins, que filtram o quê? Filtram sangue. Os pulmões, que realizam as trocas gasosas durante a respiração, e os intestinos, onde os nutrientes são absorvidos. Então, os intestinos, os nutrientes que vêm da alimentação, o intestino ele absorve esses nutrientes e que são os responsáveis pela energia do nosso corpo. Olha só como são importantes. Meu coração pode estar bem, mas se os rins não estiverem bem, vou ter problemas de saúde? Sim. Então, os órgãos, como eu falei aqui, os rins, aliás, eles filtram sangue. Quem é que bombeia o sangue? Coração. Ele bombeia o sangue para o nosso corpo. Quem é que recebe esse sangue para filtrar? Os rins. Por que filtrar o sangue, professora? Porque o nosso sangue, gente, ele tem impurezas, é como se fosse um filtro mesmo. A água, a gente filtra a nossa água para tirar as impurezas, mesmo ela sendo tratada, para tirar as impurezas. E aí a gente bebe a água pura, pois os rins eles fazem isso. Eles filtram o sangue, que é retirando as impurezas do sangue, para que o nosso corpo ele receba um sangue o que? Saudável, já que o sangue ele é responsável para liberar energia para o nosso corpo. Então, os rins eles são responsáveis por isso. Se o rim apresentar problemas, os rins, aliás, apresentarem problemas, vamos ter problemas de saúde, claro, porque como eu falei para vocês, eles são um filtro. E a gente sabe que se um filtro apresenta problema, o que acontece? Nós temos o exemplo, vocês até podem, se na casa de vocês tiverem filtro, depende, tem purificadores de água, que também é como filtro, mas eu estou falando do filtro simples mesmo, se tiverem, tem o que? Tem o filtro, às vezes a vela precisa o quê? Ser trocada, não significa que nossos rins precisam ser trocados, mas quando a vela do filtro apresenta problema, a água começa a sair suja com impurezas, pois assim, se os rins apresentarem problemas, o sangue liberado para o nosso corpo vem com o quê? Com impurezas, e o que vai fazer com que a gente adoeça. Ele não filtrou o sangue vem com impurezas e faz com que nós adoeçamos, gente. Por isso, cada órgão é importante. E aí vem os pulmões fazem o quê? Eles realizam as trocas gasosas durante a respiração.
São. Então, por isso que os pulmões, eles também são importantes. Pode tudo estar funcionando, mas se os pulmões não estão fazendo essa troca gasosa, nós vamos poder respirar? Não vamos poder respirar. E aí vem os intestinos, que eles fazem o quê? Os nutrientes da alimentação são absorvidos por eles. É bom esse assunto? É, amores, mas não se preocupe que vocês vão aprender bem mais sobre esse assunto aqui. Aqui é só o começo, tá bom? Mas em outras séries vocês vão se aprofundar mais. A pele é o quê? Qual é o nosso maior órgão, gente? Vamos imaginar, qual é o nosso maior órgão? Ele é a pele, gente. O maior órgão do nosso corpo é a pele. Em adultos, ela pode cobrir uma área de até 2 metros quadrados e ter cerca de 9 quilogramas de massa. Para você ter ideia, o tamanho da pele, imagine um retângulo como mostrado abaixo. Aí tem esse retângulo, 1 metro, 2 metros. Então, por isso, gente, aí tem uma pergunta, você acha que a pele de uma criança com 8 anos de idade tem comprimento e massa iguais à pele de um adulto? E aí, gente, vocês acham que tem um comprimento igual? Será que vai ter o mesmo comprimento da criança? Qual o tamanho da criança? Qual o tamanho do adulto? Reflitam sobre isso. E agora, lá na página 201, vamos falar sobre os sistemas. Para iniciar, gente, o sistema ele é formado por tudo que eu já li anteriormente para vocês, tudo que a gente já viu aqui. Para iniciar o estudo dos sistemas do corpo humano, nós vamos analisar como ocorre uma importante atividade no nosso corpo, a circulação de sangue. Como que o nosso sangue circula no nosso corpo? As células musculares compõem o tecido muscular, que é um dos tecidos que formam o que, gente? O coração, não esqueçam. Para que o sangue seja distribuído por todo o corpo, o coração trabalha em conjunto com quem, gente? Com os vasos sanguíneos. Tanto o coração quanto os vasos sanguíneos fazem parte do sistema o quê? Cardiovascular. Os sistemas do corpo humano são formados por diferentes órgãos que trabalham o quê? Ou seja, o sistema do corpo humano ele é formado por diferentes órgãos que eles trabalham em conjunto para realizar papéis específicos. Observe aqui que o coração, ele trabalha os rins, ele precisa do coração? Precisa. Os pulmões, eles precisam do coração? Precisa dos rins? Precisam. Eles trabalham juntos, mas cada um tem a sua função. Vamos imaginar que numa fábrica numa fábrica de roupas, existe a pessoa que ela está lá fabricando tecido. Tem a pessoa que põe o botão, tem a pessoa que costura. Se a pessoa que costura, vamos imaginar que nenhuma dessas outras, a que faz o tecido ela não sabe costurar, a que põe o botão ela não sabe costurar. Se a pessoa que costura faltar, vai ter roupa? Não. A pessoa que faz o tecido lá, mesmo sendo através de máquina, vai ter roupa? Também não. Então, gente, uma depende da outra. Assim são as partes do nosso corpo. Eu dei exemplo aí, mas a gente sabe que nas fábricas tem as máquinas responsáveis por cada função aí. Cada uma realiza uma função diferente. Então, nossos órgãos, eles trabalham juntos. Um depende do outro, mas cada um realiza uma função diferente. Coração bombeia o sangue. O que os rins fazem? Ele bombeia o sangue? Não. Ele filtra o sangue. Cada um tem a sua função específica. Então, o sistema cardiovascular, por exemplo, ele transporta e distribui nutrientes e gases para todas as células do nosso corpo. Se o sistema cardiovascular não está funcionando bem, as células não vão funcionar. E para que o nosso corpo funcione, é necessário que as células estejam funcionando bem. E aí vamos ver alguns sistemas que formam o corpo humano. Tem o que? O sistema respiratório, tem o que? O sistema nervoso, a parte do cérebro que envia informações para o nosso corpo. Tem o sistema esquelético. Imagina se a gente não tivesse esqueleto. Eu estaria como, gente? Eu não estaria aqui, eu não me seguraria em pé, nada seguraria o meu corpo aqui. Então eu estaria como
boneco de pano, que precisa alguém segurar. E temos o que? O sistema muscular. Nós temos... Não daria certo a gente ter só o sistema respiratório, imagina aí, sem o sistema nervoso? Não. Aí eu tenho o sistema nervoso, tenho o sistema respiratório, mas não tenho o esqueleto. Gente, e agora eu tenho o esqueleto, mas eu não tenho o sistema muscular. E aí vocês veem que, vocês observam que veio o sistema muscular para cobrir o quê? O esqueleto. Então o esqueleto é como se fosse a casinha, gente. O esqueleto é como se fosse a casinha dos nossos órgãos. O esqueleto é isso, a casa dos nossos órgãos. Os nossos órgãos, eles precisam de quê? Moradia. E aí vem o esqueleto lá para segurá-lo, segurar todos eles. Todos os sistemas compõem o que? O organismo humano. O trabalho conjunto desses sistemas permite o funcionamento adequado de quê? O funcionamento adequado do corpo humano, gente. Então, ele é necessário tudo isso para que todos esses sistemas funcionem bem, para que o corpo humano também esteja ok. Finalizamos aqui, gente, a nossa aula de ciências, as nossas aulas de ciências. Até as próximas aulas, que são as aulas de quinta-feira. Beijos, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham compreendido. Tá bom, gente? A tia tentou fazer o máximo para explicar aqui de uma melhor forma para que vocês compreendam. Se não tiverem entendido, me desculpe na aula, peçam para mim explicar novamente na aula online. Tchau!